Sejam muito bem-vindos, você mulher, você homem empreendedor, ao nosso podcast Metamorfose. Eu me chamo Gleice Ellen, sou idealizadora desse projeto, onde trazemos empreendedores para falar um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, sobre o seu empreendedorismo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que se chama Thaís Valias. Ela é advogada, focada aí em registro de marcas e também em registro de infoprodutos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gleice. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite e de trazer mais informação para essas pessoas que precisam tanto, né, entender da importância de registrar suas marcas. Com certeza. Mas antes da gente falar sobre o registro de marca, eu quero saber um pouquinho mais quem é a Thaís. A Thaís CPF, né? A Thaís mãe, esposa. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre começo falando que a Thaís é filha de Deus, esposa do Alexandre. Já estou com meu marido já há 25 anos, mais da metade da minha vida. Sim, bastante. Prefiro que saia aí por mais uns 50, se Deus quiser. Amém. Mãe da Bárbara, uma menininha de 9 anos, uma criança atípica, e com isso veio a maternidade atípica também, né? E aí, neurodivergente, a gente costuma conciliar trabalho com a maternidade. Acho que é o mais difícil de tudo no dia a dia, como toda mulher empreendedora. Sim. E a maternidade me trouxe uma visão diferente para o empreendedorismo. Me fez ser mais dinâmica, mais produtiva, por incrível que pareça, porque eu aprendi a me organizar melhor para poder dar conta de tudo. A gente nunca dá conta de tudo. Alguma coisa sempre fica faltando, mas a gente consegue dar o melhor naquilo que a gente está fazendo no momento. Verdade. E como que é ser uma mãe de uma criança típica? Porque a gente já sabe que empreender já é difícil, né? É verdade. E ser ainda de uma criança típica que a gente sabe que precisa um pouco mais do cuidado, né? Como que é esse desafio aí desde quando a Bárbara nasceu? Olha, ser mãe atípica, na realidade, é você desconstruir qualquer coisa que você tenha feito em relação à maternidade. É tudo muito diferente, é tudo muito singular. Então, a Bárbara, quando veio, nasceu de uma gestação que foi gemelar. A irmãzinha dela é a nossa estrelinha, né? A florzinha no jardim do céu. E a Bárbara está aí com 9 anos. Ela já saiu, depois de 89 dias de UTI neonatal, para casa, então foi tudo muito diferente, né? Programa de vacinação, visitas, ir para a escola. Então, ela já começou fazendo terapia já com 90 dias de vida. Então, foi tudo muito diferente. Então, eu não tenho referência de maternidade típica, né? Que é comum para todo mundo. Mas me fez pensar bastante. Quando as meninas nasceram, eu tirei 1 ano de licença maternidade para me dedicar exclusivamente à Bárbara. Então, antes você não empreendia? Não, eu tinha só o meu escritório, mas eu prestava serviço para uma multinacional. Entendi. Quando eu engravidei, a gente decidiu, né, romper relações de uma ótima forma, graças a Deus, mas para eu poder me dedicar à maternidade. E aí, depois de 1 ano de licença maternidade, voltei para o meu escritório e aí eu entendi que ser advogada também é ser empresária. A gente precisa ter esse olhar de negócio para aquilo que a gente faz. E aí, depois de um tempo, você começou a empreender, né? Para poder dar mais atenção para a Bárbara também. Exatamente. Para poder ter flexibilidade na realidade, né? O empreendedorismo, ele traz essa vantagem. Mas também não é da noite para o dia. Não. É algo que a gente constrói. Porque tudo no começo você precisa se dedicar. E o quanto você se dedica é o quanto você consegue avançar. Mas com a maternidade, principalmente atípica, as coisas são um pouco mais devagar. Porque eu não quis abrir mão. Eu acho que a mulher não precisa abrir mão de nada, nem da maternidade e nem do trabalho. As coisas se complementam. Eu admiro aquelas que deixam de trabalhar fora, produzir fora, para cuidar apenas dos filhos e do marido e da casa. E também admiro aquelas que saem e trabalham, porque todo mundo tem que saber aquilo que as torna melhor. E a maternidade me tornou melhor, mas eu também preciso trabalhar para ser uma mãe melhor. Perfeito. E qual é o hobby, assim, da Thaís? O que a Thaís gosta de fazer? Além de advogar, cuidar da Bárbara, né? Que eu vejo que você fala muito sobre a Bárbara. Mas e a Thaís? O que a Thaís gosta de fazer? Olha, a Thaís, ela gosta de sair com as amigas, tomar um bom vinho, conversar. Adoro fazer scrapbook. Então, em casa, a gente trabalha bastante com fotografia. Então, eu gosto de montar os álbuns. E uma coisa que eu gosto muito é de assistir filmes. Isso me deixa relaxada e tranquila. Que gostoso. E a gente está aqui com uma advogada especialista de registro de marcas, né? Pra gente começar, por que eu preciso registrar minha marca, Thaís? Bom, antes de falar
do porquê registrar uma marca, eu vou explicar um pouquinho o que é uma marca para as pessoas entenderem. A marca, na realidade, é aquilo que traz o seu produto, o seu serviço, o seu negócio para o mercado. Ter uma marca significa nascer para o mercado, é se fazer reconhecer para o mercado. Então, isso é uma marca. A legislação traz ali algumas questões do que pode ou não ser registrado, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque não é importante. Mas a importância propriamente da marca é o quê? A principal é você ser único e exclusivo em todo o território nacional na sua área de atuação. Quando você tem a marca registrada, você tem um título de propriedade. Esse título de propriedade é o certificado de registro de marca e esse certificado garante por lei que você tenha exclusividade do uso no território nacional, no Brasil, na sua área de atuação. Então, esse é o ponto principal de ter uma marca registrada. Perfeito. E Thaís, a gente tem essa parte do registro de marcas e tem algumas armadilhas, né? Que a gente sabe que tem pessoas que fazem golpe, né? Fala que vai registrar. Eu já caí num golpe também, achando que minha marca ia ser registrada e não estava sendo nada, né? Você pagou e não teve serviço. Exatamente. E como que a gente acredita, né, que realmente aquele advogado, assim como você, vai nos ajudar a registrar nossa marca da melhor forma possível e com segurança? Olha, a primeira coisa, você precisa entender quem é o profissional que você está contratando, seja um advogado, seja um escritório, uma empresa, enfim. O que acontece normalmente? As empresas, elas têm uma abordagem mais agressiva, né, Gleice? Elas ligam, mandam mensagem dizendo, olha, se você não fizer o registro comigo agora, tem outra empresa querendo registrar, e aí você assina um contrato sem ler. E aí, o que acontece? Muitos clientes foram parar no escritório porque depois da contratação do objeto principal, que é o registro de marca, houve cobranças abusivas e contratações que estavam ali confusas no contrato, onde ninguém presta muita atenção. Então, na cláusula de objeto, estava lá realmente registro de marca, mas lá no meio do contrato, de uma forma mais camuflada, tinham outros serviços agregados que geram um custo desnecessário. Outras empresas, além de fazer esse contrato abusivo com cláusulas abusivas, eles inventam taxas federais do INPI que não existem, cobram por serviços que não existem, como, eu vou adiantar a sua publicação na revista do INPI. Não existe esse serviço, não existe essa taxa federal. Olha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, tem alguns conselhos que a gente dá para quem vai fazer o registro de marca. Pergunta exatamente o que contém no seu serviço de registro de marca. O que a pessoa vai prestar? Vai fazer o protocolo do seu processo e vai acompanhar até a decisão final. Tem algum outro custo? Quais são esses custos? Quais são essas taxas? Pede para mandar para você o link do INPI, onde tem a descrição da tabela das taxas, para você saber exatamente quanto você pode vir a gastar. Porque as duas taxas principais é a de depósito e depois a da concessão, lá no final do processo. Eu já ouvi algumas pessoas, né, alguns advogados falar que teria que pagar mensal para esse advogado, né? E isso não existe, né? Na realidade, se for... paga uma vez só. Exatamente. Se for uma coisa, ele fazer a cobrança dos honorários e realizar o parcelamento desses honorários. Então, você sabe exatamente quanto você vai gastar. X dividido em 10 vezes, em 12 vezes, em 15 vezes. Outra coisa, eles cobrarem um valor para fazer o depósito inicial, vamos supor, R$500, e aí ele vai te cobrar mensalmente para fazer o acompanhamento desse processo. Um processo de registro de marca hoje dura em média 18 meses. Então, você nunca sabe quanto você vai gastar. E isso não é adequado, não é justo. Então, a gente fala, olha, você precisa ser claro quanto eu vou gastar para contratar você para fazer o registro da minha marca. Entendi. E você tem alguma história de alguém que, por não ter registrado a marca, acabou perdendo? Mas provavelmente sim, né? Tem alguma aí pra contar pra gente, sem contar aí o nome dos dois, né? Não, tenho essas duas situações. Eu vou contar primeiro de uma pessoa, daqui da nossa região mesmo, do Vale do Paraíba. A marca dela era o nome dela. Então, assim, foi uma dor muito maior, porque quando o empreendedor, o empresário, ele cria o nome do negócio dele, é como uma mãe criando o nome para o filho. Filho, exatamente. E, de repente, você se vê numa situação em que você é notificado, olha, deixe de usar a marca. Se você não deixar de usar em 48 horas, eu posso te processar.
Você não sabe o que fazer porque não te vem um outro nome na cabeça. Então, assim, eu estava diante de uma empresária que já estava consolidada no mercado, aqui na região, e ela chorando na minha frente, porque o que eu faço é o meu nome. E as pessoas têm essa dúvida, acham que o meu negócio é o meu nome, eu não preciso registrar. E olha, foi um sofrimento, foi difícil para ela desapegar, né, do próprio nome, e ela procurou um profissional que fez todo o trabalho de branding com ela, desenvolveu um outro nome, e aí sim a gente conseguiu fazer o registro. E o curioso, Gleice, assim, ela ficou 2 anos comigo. Eu vou fazer mês que vem. Aí passava 2 meses. Não, no próximo eu faço. Nossa. E eu não sou o tipo de profissional que eu fico fica ali atrás, pegando né? no pé. Eu cada falo, um sabe olha, das suas responsabilidades. Né? exatamente. Então, assim, eu tô aqui quando você precisar. De vez em quando a gente faz um lembrete, Sim. mas a decisão final, a tomada de decisão é sempre do empreendedor. Sim. Então, assim, essa foi muito difícil porque era o próprio nome e foi um peso maior, a dificuldade maior. E aí, assim, você tem que explicar para o seu público, para a sua audiência, que você vai mudar de nome. Mas por que você vai mudar de nome? E aí, assim, entra várias consequências, né? De você, poxa, eu tenho que me justificar. Ela, por sorte, não foi processada. Então, assim, ela só fez então, o não desuso. é porque a gente tem um nome que você vai tem me garantia. assegurar de alguma garantia, né? Não, de jeito nenhum. Nem o próprio nome, nem o sobrenome, né? Porque aí o critério para o INPI é o mesmo. Então, tem que tomar cuidado. E o outro caso foi de uma outra empreendedora também daqui da região, que contratou uma empresa e depois de 8 meses começaram as cobranças abusivas. Olha, em 24 horas tem que pagar essa taxa, senão seu processo vai ser suspenso. Olha, 48 horas você tem que pagar essa outra taxa, porque senão o seu processo ele vai ficar parado. É uma taxa de urgência para andar o processo mais rápido. E aí ela começou a ficar incomodada. E eu acabei contratando primeiro o serviço dela, né, para uma outra situação, porque ela faz efetivamente. Aí ela viu que eu trabalhava com registro de marca e ela começou a me perguntar umas coisas. Eu falei, olha, esclareci para ela e expliquei, olha, fiz um checklist. São essas as perguntas que você vai fazer. Diante da resposta, aí eu te dou uma orientação. E aí ela viu realmente que ela tinha entrado numa furada, assinado um contrato absolutamente abusivo. E aí, quando ela me contratou, o custo foi maior também, porque além de assumir o processo de registro de marca, o nosso escritório fez a rescisão do registro, do contrato dela com essa outra empresa para o registro de marca. E aí, assim, sempre gera confusão, né? Então, a gente fala, gente, procura primeiro uma empresa, informação, né? Para você estar ali respaldado, para você não ser pego de surpresa. Sim. Eu tive um problema assim também, né? Eu tive que fazer até um evento para poder trocar o nome, que antes se chamava Mulheres de Sucesso. E aí não ia dar para registrar. E aí eu tive que ter uma outra ideia, um outro nome. Tive que pedir até ajuda para Deus me dar um nome rápido para eu poder trocar. Justificar, né? E aí eu fiz um evento também falando da nossa metamorfose, da transformação. Então é muito importante realmente a gente registrar, né? E muitas mulheres, muitas empreendedoras, empreendedores acham que só pode registrar a marca se for uma empresa grande. Mas não, né? Nenhum. Não, de jeito nenhum. Tanto é que para registrar uma marca no Brasil, você pode ser pessoa física. E a vantagem de pessoa física ou uma MEI, ME, EPP, é que você tem desconto de até 50% nas taxas federais do INPI. Então, eu sempre brinco e falo, olha, começou um negócio, validou o negócio, já é a hora de registrar. Sim. Então, você tem que ter muita clareza do momento certo. E validar o negócio não é depois de 2 anos. Você valida um negócio entre 45 e 60 dias. É bom deixar isso claro. 2 anos, você já vai estar consolidado no mercado. Sim, sim. E o registro de marca, ele te faz você cada vez mais passar também credibilidade para o seu cliente, né? Com certeza. Porque tem cliente que procura tudo, né? E quando vê também que a marca é registrada, que tem ali algo por trás, né? Feito por uma advogada, né? Tem a possibilidade da gente fazer por fora também, mas qual que é o diferencial de fazer o por fora ali no NPI ou com uma advogada, por exemplo? Olha só, fazer o registro de marca, qualquer um pode fazer, basta acessar o site do NPI, fazer o próprio cadastro, emitir GRU e você já registra a sua marca. O diferencial de você procurar um profissional especializado é que ele não vai simplesmente verificar se o nome da sua marca está disponível no banco de dados, porque isso é muito simples. Você entra no banco de dados, joga o nome, se está disponível, você já registra. A questão é você fazer análise de viabilidade dessa marca. Primeiro, saber se está realmente disponível para registro. Segundo,
segundo, verificar se não tem nenhum impedimento legal no nome que você está usando, porque existem alguns impedimentos legais que você não pode registrar. Terceiro, verificar se a sua marca ela pode ser registrada na classe, que seria a atividade econômica mais adequada, porque uma marca, ao ser registrada, você escolhe a atividade econômica mais adequada, a classe mais adequada para isso. E ali tá tudo bem, só que você tem que fazer toda essa análise. E a análise é assim, vamos supor, você pega um sobrenome como o meu, Valias. É Valias com 2 L's, mas pode ter um Valias com L só. Então, você tem que fazer todas as combinações possíveis, não só do nome, mas de toda a marca. Ah, entendi. A análise da marca ela é conjunta, então você precisa fazer tudo isso. Eu brinco, eu falo para os meus clientes, quer fazer sozinho? Fique à vontade. O manual de marcas, só o manual de marcas tem mais de 250 páginas. Você está disposto a ler tudo isso? Você está disposto a ler tudo isso? Então eu brinco assim, cada um na sua casinha. Então procura um profissional adequado. Sim. Então, quis abrir uma empresa, a melhor fase ali já é registrar sua marca. Então, é isso que você dá de dica pra gente. Com certeza. Abrir o seu negócio, não precisa nem ter o CNPJ, mas abrir o seu negócio no Instagram, que hoje em dia é uma vitrine, né? Extensão é aí. Uma vitrine de vendas no Exatamente. Principalmente para quem não tem loja física, ali é o local das suas vendas. Você já pode fazer o registro de marca. E a vantagem, Gleice, do Instagram, por exemplo, quando você tem a marca registrada, você pode solicitar para o próprio Instagram que derrube os outros perfis que usem um nome igual ou parecido com o seu. Porque o que acontece muito é você colocar um underline, um ponto, acrescentar ali uma letrinha para você conseguir. Pra diferenciar. Exatamente, mas no final das contas é o mesmo nome. E você, de repente, está ali desviando, né, o público, o cliente, para uma empresa que não é a sua. E, por exemplo, a marca... Eu registro a minha marca. Ela vale para o registro da empresa... Por exemplo, o Instagram, igual você falou, vale para o que mais? Sim, o registro da marca, ela vale em todo o território nacional, para todas as plataformas de venda, site, espaço físico, então não faz diferença. O que precisa o empreendedor, o empresário identificar é que abrir uma empresa efetivamente, ter lá o nome fantasia no CNPJ, não é garantia de marca registrada. Isso não é marca registrada. Marca registrada é você ter o certificado de registro emitido pelo INPI. Só esse certificado é que te dá o direito de uso de exclusividade nessa marca no Brasil. Entendi. E, por exemplo, eu estou usando a minha marca, não registrei, eu tenho o risco de ser processado, que a gente conversou aqui, né? Ai, Gleice, e aí, como que funciona esse processo? Realmente, em 48 horas eu não posso ficar usando mais? Então, na realidade, tudo vai depender da notificação, porque normalmente, antes do processo judicial, uma empresa que identifica que alguém está usando a marca dela sem autorização, sem permissão, ela pode te processar. Sim. Mas, normalmente, o que acontece? Você faz uma notificação extrajudicial e dá um prazo. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Aí você tem que responder essa contranotificação, analisar para saber se realmente há conflito, há colidência entre essas duas marcas. Mas se a empresa quiser te processar diretamente, ela pode. E ela pode te processar na esfera civil, e aí você tem, além, né, do prejuízo de ter que contratar um advogado para te defender no processo. Você vai ter danos morais, danos materiais, lucro cessante, além de todo o reinvestimento aí, de precisar contratar um designer para um novo nome. Lembrando que quando a gente registra a marca, não pode ser feito design no Canva, né? Ou qualquer outra plataforma, tem que ser um designer mesmo, né? Tem que ser, porque em cada uma dessas plataformas tem uma regra específica para você poder usar como logotipo. Então, cada uma dessas plataformas que te oferece, né, esses templates, você tem que verificar exatamente qual é a regra. Tá? Mas só voltando. E aí, assim, além de ter que contratar advogado e ter essas questões de dano moral, material, lucro cessante, você vai ter que contratar o designer, né? Para desenvolver uma nova marca para você. Se você tem espaço físico, layout. Se você tem um restaurante... Nossa, até o layout. Tudo, porque imagina, a fachada da sua loja, você vai ter que mudar. Se você tem um restaurante, vai ter que mudar lá o cardápio, se você tem um cardápio impresso. Então, tudo isso é custo. Agora, o que mais preocupa é, além da esfera civil, você pode ser processado criminalmente. Porque usar uma marca registrada de terceiro sem autorização é crime. E aí, normalmente diz, mas eu não sabia, foi sem querer.
mesmo não sabendo, mesmo não tendo a intenção, a legislação brasileira é muito clara, você tinha a obrigação de saber. De pesquisar se realmente tinha aquele nome ou não. Exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muito critério para usar uma marca. Ainda que você não registre, você tem que saber se ela já está registrada ou não. Sim. E aí se não tiver, você vai na frente. Exatamente, porque a vantagem do processo é quem fez o pedido, o protocolo primeiro, tem direito de preferência. Então, essa é a regra geral. Sim. E hoje a gente tem o grupo da Metamorfose com muitas empreendedoras. E muitas lá, eu sei que não tem a marca registrada, né? E a partir do momento quando a gente vira uma empreendedora, a gente precisa pensar em tudo, né? Na contabilidade, no financeiro. Eu sei que é difícil, às vezes, por questão de investimento. Mas se é aquilo mesmo que a gente quer, a gente precisa realmente investir, né, Thaís? Exatamente. Eu digo, Gleice, que a pandemia, se trouxe alguma coisa de bom para a área empresarial, foi a quebra de barreira. Porque com a pandemia, todo mundo migrou, ou quem ainda não migrou precisa migrar para o digital, porque o digital não tem fronteira. Então, se você vendia só suas roupas ali no seu bairro, na sua cidade, hoje você pode vender para o Brasil todo. E você ser exclusivo, seu nome ser exclusivo no Brasil é se destacar no mercado. Então, eu falo assim, você precisa levar a sério o seu próprio negócio. Não dá para ser um hobby. Porque senão vai fazer um hobby que te dá prazer e não te dá trabalho, porque empreender dá muito trabalho, é tempo, é investimento. Então, já que vai fazer, faz direito. Então, eu brinco e falo assim, já que vai começar, vamos começar direito. Não dá para fazer ali no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, que seja, se planeje. Foi uma meta, né? Exatamente. Você precisa colocar uma data e saber que em algum momento você vai ter que investir nisso, para não ter um prejuízo maior. E a gente está falando muito sobre o registro de marca e a gente falou também que você faz registro de infoprodutos. O que seria esse registro de infoprodutos? Quando você registra a marca, você registra basicamente para você ter direito de exclusividade no mercado, certo? Os infoprodutos, ou direito autoral também, que se encaixa aí, né? Porque infoproduto entra em direito autoral. Quando você faz o registro, é para você evitar o plágio, evitar a cópia. Então, se eu tenho uma mentoria, eu dou videoaulas, eu posso registrar essa mentoria. Tanto o vídeo que você criou, essa mentoria, essa videoaula, seja um único vídeo, ou seja uma mentoria estendida de 1 ano. O e-book você pode registrar enquanto direito autoral. O livro físico, o podcast, sabe? Tudo é justamente para evitar o plágio. A diferença básica do registro de marca para o direito autoral ou de infoprodutos é que o registro de marca você só tem o direito de ter a exclusividade da marca se você fizer o registro. O direito autoral, não. O direito autoral, quando você cria, né? Porque são criações, quando você cria, você já é dono daquela criação. A questão é que você tem que comprovar quando você criou. Porque, eu sou dona do podcast da Metamorfose, mas você criou também um podcast da Metamorfose. Quem criou primeiro? Então, a importância do registro autoral e de infoprodutos é justamente você comprovar essa anterioridade. Porque quem criou primeiro é que acaba comprovando que de fato é o dono. Então, é para evitar mesmo o plágio, as cópias, que tem muito por aí. Então, se eu tenho a Metamorfose, que é registrada, o podcast é como se fosse algo que ampliou ali da Metamorfose, também precisa ser registrado. Isso, se a Metamorfose ela está registrada, por exemplo, enquanto marca, numa classe de, vamos supor, que você dá mentoria, você dá cursos, né? Você faz eventos. A partir do momento que você se torna um podcast, é mais um produto dentro daquilo que você já atua, você também precisa registrar enquanto marca na classe adequada de podcast. E se você produzir um conteúdo, o ideal é você também registrar enquanto direito autoral, né? Para ninguém copiar. O podcast em si, não há tanta necessidade de você registrar enquanto autoral, porque aqui a gente está conversando, é uma entrevista. Então, ninguém vai copiar uma entrevista, é difícil isso. Então, ele acaba entrando em infoprodutos como aulas mesmo, como cursos, né? Para ninguém copiar o seu método, para copiar o que você está falando, o que você está ensinando, porque acontece muito isso. Sim. E o que significa aquele Rzinho lá? Que qualquer pessoa que registra a sua marca pode colocar aquele Rzinho? Todo mundo que tem a marca registrada pode e deve, porque comprova para as pessoas que sua marca é registrada. Inclusive, usar aquele Rzinho sem ter a marca registrada é um problema. Não pode, é proibido por lei.
Entendi. E a gente está falando muito sobre o registro de marca, mas eu também quero entender mais sobre a sua trajetória como empreendedora, Certo. né? O que você traz pra gente de altos e baixos que você teve como empresária, né? Você é advogada há quantos anos mesmo? Eu sou advogada há 20 anos. 20 anos, então tem muita história. O que te trouxe de crescimento? O que te trouxe quando você começou de momentos difíceis que todas nós Sim, temos, né? com certeza. Conta um pouquinho pra gente, Thaís. Olha só, Gleice, eu entendi que no empreendedorismo, no trabalho, enfim, você precisa de rede de apoio, da mesma forma que a gente precisa na maternidade. Andar sozinho, caminhar sozinho no seu negócio é solitário, mas você não precisa estar sozinha. Você vai ali, né, no seu mundo, no seu negócio, no dia a dia, você vai estar sozinho. Mas é muito importante você se cercar de pessoas que estão com um olhar na mesma direção. Então, o mais importante, na minha opinião, é você ter ali um suporte, como a gente tem no Metamorfose, ali, um grupo em que, às vezes, a gente não se encontra com tanta frequência, Sim. mas é um grupo grande. Mas no digital ali, a gente está ali todo dia, a gente está comparecendo, você pede indicação, você tem, você, né, oferece o seu serviço, outra pessoa oferece, você acaba criando conexões e se aproximando das pessoas. E isso faz muita diferença. A maternidade, ela acaba afastando a gente um pouco em função, né, do tempo que você tem que administrar as coisas. Sim. Mas também te mostra que é importante você aparecer nos momentos adequados, você comparecer, né, em eventos, estar presente de alguma forma. Eu migrei, eu fiz ao contrário de muita gente, né? Com a pandemia, eu fui para o escritório físico. Porque o que acontece? A minha trajetória é assim. Eu me formei, aí saí, fui trabalhar direto na administração pública aqui em São José como consultora jurídica. Saí de lá, fiquei 6 meses. Eu sempre mantive o meu escritório, mas aí eu dava consultoria para administração pública. Saí da administração pública, fiquei só com o meu escritório 6 meses, recebi um convite, fui para a multinacional. O convite era para ficar lá de 6 a 8 meses, acabei ficando quase 8 anos. E aí, mas sempre mantive meu escritório. Quando eu engravidei e as meninas nasceram, eu falei, não, eu quero ficar só com o meu escritório para poder conciliar os horários. E aí você se vê sozinha. Aí você fala assim, poxa, é diferente, porque agora eu tenho o meu negócio, eu tenho que levantar todo dia e abrir o meu escritório. Sim. Aí eu fiquei no home office, porque, né, com criança, a gente vai ficando no home office, mas eu senti a necessidade de me arrumar para sair para trabalhar, ver pessoas diferentes, porque é diferente quando você faz home office. E aí, na pandemia, eu decidi em 2020 ir para o escritório. Então, eu ia para o escritório, saía, via pouquíssimas pessoas na rua, mas você já via algumas pessoas e comecei a trabalhar. A minha produtividade melhorou, porque eu comecei a me arrumar para trabalhar. Porque em casa você começa se arrumando, Sim. mas depois você já tá lá, né? Pijama. Vai trabalhar de pijama, se arruma só a parte de cima que vai aparecer, né? Numa Pra fazer uma reunião. Exatamente. Eu falei, não, eu preciso sair. Saí, fiquei até 2023 para 2024 no escritório físico e migrei novamente pro home office, porque eu falei, não, o tempo de deslocamento, apesar dali, né, era só atravessar a rua, mas a gente tem que conciliar com tudo, né, leva filho na escola, busca na escola, sai para almoçar, volta, vai pro escritório, volta, enfim, 1000 atividades como toda mulher no dia a dia. Sim. Então eu resolvi migrar pro home office, mas eu fiz, assim, uma planilha enorme com todas as minhas atividades. Eu brinco, eu falo que o Google Agenda é vida, Sim. porque eu coloco ali todos os meus compromissos, até o dia e o horário que eu vou no supermercado, para eu saber o que eu estou fazendo, o que eu tenho de disponível. Então, assim, organização é essencial para você ter um melhor desempenho no seu trabalho, você encarar o seu trabalho, você está fazendo dentro da sua casa, mas é o seu horário de trabalho. Então, você precisa se impor, porque às vezes alguém te liga e fala assim, já que você está em casa... Não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Né? O meu horário de trabalho é esse. Se for para falar de trabalho, eu estou à disposição. Senão, só depois do expediente. Sim. Então, assim, se organizar, ter uma rotina para você ali estabelecer a rotina da casa, a rotina do trabalho, com o marido, com os filhos, porque é importante, você também tem o seu momento mulher, que você precisa, né? Você continua casada, tem um relacionamento, Sim. então isso é importante. Então eu diria que rede de apoio é importante, você ter contatos, você se fazer presente, sair um pouco de casa,
você ter organização para ter uma melhor produtividade e não deixar a peteca cair. Essa história de que eu tenho 1000 pratinhos, tem 1000 pratinhos. Mas deles não precisa usar todos, né? Exatamente. Um deles vai cair, não tem problema. O importante é você estar concentrada, com a cabeça no momento onde você está. Sim. Porque senão você nunca vai fazer nada direito. Verdade. Existem prioridades, né, no empreendedorismo. E às vezes a prioridade vai ser seu filho, às vezes vai ter que ser seu marido, porque até eles precisam de atenção, né? Exatamente. E reclama quando a gente não dá, né? Porque fala que a gente só pensa em trabalho. E a gente também tem a empresa, então a gente precisa realmente equilibrar. Exatamente. E antes eu falava muito sobre ser a Mulher Maravilha, né? E não tem como a gente ser, né, Thaís? Eu aposentei minha capa, viu, Gleice? Tá lá guardadinho. Vou ser bem sincera pra você. Eu não quero ser Mulher Maravilha nunca mais na minha vida. Porque, assim, eu tive 2 episódios de burnout. Eu falei, olha, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Eu tive também burnout já uma vez. Eu falei, não vale a pena. Então, assim, eu me considero uma mulher forte. Levanta de manhã, vai trabalhar, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, mas eu também sou aquela que tem o meu momento, que eu quero deitar no colo do meu marido, sabe? Que e é o ser lugar. Mulher, mocinha. Exatamente. Eu mereço ser a mocinha da história. Sim. Então eu falo assim, é uma coisa de cada vez. Sim, sim. E já que você entrou nesse assunto, né, do burnout, muito se fala, mas pouca gente sabe o que é, né? Como que foi o seu episódio? Então, o meu episódio, o primeiro, que foi mais impactante, foi em 2014. Embora multinacional, acho que pode falar o nome aqui? Pode, se você se sentir à vontade, Tem pode. problema. Petrobras, eu prestei serviço para a Petrobras como consultora jurídica. E no último ano na Petrobras, eu fui para Recife, porque um contrato precisava, né, estar lá, eu fui. Então, eu trabalhava 20 dias lá e 10 dias aqui. E aí, em outubro de 2014, eu liguei para o meu marido e falei assim, vem para Recife. Ele tirou uma licença de 30 dias, foi. Eu brinco e falo assim, que foram 30 dias que ele ficou num quarto de hotel. Porque, literalmente, porque lá eu morava em hotel. Então, assim, eu ia trabalhar, mas eu conseguia trabalhar melhor, porque eu sabia que eu tinha ele quando eu voltasse pro hotel. Foi um período bem complicado, porque eu travei, meu telefone tocava, eu não conseguia atender, porque o burnout, esse esgotamento de trabalho, você consegue perceber melhor depois os sinais, porque uma das questões é justamente você perder a funcionalidade. Sim, né? você trava. Às vezes você não para de dirigir, você não consegue dirigir mais. Às vezes... O meu eu fiquei cega. Isso acontece. Eu fiquei cega. Temporariamente você fica. Foi horrível. Exatamente. E assim, o meu telefone tocava, me dava palpitação. Eu desligava. Depois de 5 minutos que eu conseguia me acalmar, retomar, me recompor, eu olhava quem ligava e retornava a ligação. Mas num primeiro momento, me deu um pânico de atender telefone, eu não conseguia atender. E aí, assim, a gente estava num período muito complexo de trabalho, muita demanda. Eu cheguei para o meu gerente e falei assim, eu preciso de 4 pessoas abaixo de mim, para eu poder dar as orientações e fazer o que eu preciso, porque eu tô com um acúmulo muito grande de trabalho. A dificuldade quando você é apaixonada pelo que você faz, é que você vai fazendo e quanto mais trabalho vem, não delega, e você mergulha e vai. Então, assim, eu não tinha hora para chegar no escritório, mas também não tinha hora para sair. Então, assim, muitas vantagens, né, de trabalhar numa multinacional, mas a gente também precisa olhar. Eu sempre tive ótimos gerentes que sempre tiveram consideração, sempre tiveram esse olhar mais humanizado. Mas enquanto você está ali produzindo e você não demonstra e você não pede, então eu pedi, foi concedido, a gente conseguiu se reorganizar, mas assim, eu demorei para me recuperar. Eu só entendi o que eu estava passando depois. E aí, assim, depois que você vai se cuidar, depois que você vai passar, né, num profissional, num terapeuta, depois que você vai no psiquiatra, às vezes precisa de medicação, eu não precisei, mas você precisa se conscientizar, olha, aquilo não foi legal, você se sobrecarregou. E aí você começa a sentir no corpo, né? Tudo isso faz diferença você, por exemplo, né? Você perdeu a visão temporariamente. E é algo assustador, porque você fala... você acha que vai ficar pra sempre. Não, e você não se reconhece, porque você fala assim, gente, eu não sou assim. Eu gosto de ver as pessoas, falar com as pessoas. Eu comecei a me encolher, a entrar dentro de uma concha, e depois falei, não, eu não sou assim. Eu preciso sair, eu gosto, né? Eu tenho que desabrochar novamente. Sim. E tudo isso leva tempo. Então eu falo, gente, se você trabalha como CLT, se cuida. Se você trabalha enquanto empreendedora, se cuida também. Sim, porque dos dois lados é difícil, né? Exatamente. Sim.
E é engraçado a gente falar sobre isso, porque muitas empreendedoras acham que é só um estresse, né? E não é um estresse. A gente precisa realmente olhar, né, pra dentro. Você precisa identificar, porque assim, uma coisa é você tá estressado um dia, você tá nervosa no outro. Exatamente, mas o estresse, a grande diferença é que você passa um final de semana, você relaxa, você volta ao normal. E o burnout não. Você sai, você viaja, você volta do mesmo jeito, você não descansou, porque assim, você não desligou, você não se cuidou. Então, assim, não deixa chegar nesse ponto. Antes disso, peça ajuda, aprenda a dizer não, que foi a minha maior dificuldade, né, na empresa e depois enquanto empreendedora, enquanto empresária. Mas eu aprendi a falar não. Então, se eu não posso, se eu não tenho a disponibilidade, eu falo não. É isso. E qual dica você daria aí para alguém que está começando a empreender, além de registrar sua marca? Bom, eu diria assim, tem vários aspectos jurídicos, mas tem de várias áreas que você tem que olhar, que cuidar, né, necessariamente. Mas até mesmo antes do registro da marca, eu diria que a pessoa ela tem que ter o pé no chão e saber identificar qual é o produto dela, quem vai ser o cliente dela, como ela vai precificar o produto dela, porque às vezes ela não tem ideia de quanto ela vai cobrar e às vezes ela está pagando para trabalhar. Então você tem que saber fazer a formação do preço do seu produto ou do seu serviço. Acho que isso é fundamental, uma das coisas principais que você precisa. Tem que testar no mercado, você tem que colocar ali seu produto, seu serviço, testar para saber se está adequado para as pessoas que você está oferecendo. Se aquelas pessoas se elas não aceitam seu produto, não aceitam seu serviço. Não é o seu cliente. Não é o seu cliente. Então esse não é o seu produto, seu serviço, você tem que se readequar. Então, acho que isso é muito importante. A formação de preço, saber identificar o seu cliente, saber como se posicionar no mercado, para tudo ter coerência. E aí, assim, sabe qual é o produto, sabe qual é o serviço, sabe quem é seu cliente, testou no mercado, aí você vai pensar em registrar a marca. E a gente tem muito suporte aqui em São José dos Campos, você tem a Sala do Empreendedor na Prefeitura, você tem o Sebrae, e eles são ótimos porque eles dão várias orientações, principalmente para quem está começando. Perfeito. E a gente está falando aqui sobre maternidade, sobre o registro de marca, né? Sobre a empreendedora por trás. Eu gosto muito de falar da empreendedora por trás, porque eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades, né? A gente quer mostrar muitas, quer só mostrar o glamour, né? E os bastidores é o que o negócio ferve mesmo, Exatamente. Né? Então, só a gente sabe as nossas lutas. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas empreendedoras passam por isso, mas não sabe se expressar, acha que só ela passa por tal situação, né? E a gente que é mãe, a gente sabe como que é desafiador, né? Exatamente. E como que você tem enfrentado esses desafios como mulher, como mãe? Você enfrenta de uma maneira mais leve? Ou você surta igual eu às vezes? Olha, se eu falar que eu não surto em alguns momentos, eu vou estar mentindo. Porque eu acho que todo mundo, de vez em quando, dá uma surtada. A questão é o que você vai fazer depois. Sim. Porque se você continuar ali no mesmo ritmo ou na mesma situação, se você não mudar nada, você vai continuar tendo ali picos de estresse, de nervoso e de surto. Então, eu diria assim, aquilo que eu já comentei, a melhor coisa que eu fiz para mim foi me organizar. É colocar ali quais são as atividades da casa que eu tenho que fazer, ou que eu tenho que orientar a pessoa que está na minha casa me ajudando. O que eu tenho que fazer para sair de casa, às vezes no supermercado. Você tem médico, às vezes você tem que conciliar na sua agenda. Então, assim, gente, coloca na agenda, põe na ponta do lápis. Às vezes, a empreendedora tem a falsa sensação que ela tem muito tempo, que ela não faz quase nada. Mas coloca ali o médico que você foi, o supermercado que você foi, a saída que você deu para buscar alguma coisa para o seu marido ou para o seu negócio. Tudo isso é seu tempo. E eu sempre falo, gente, o tempo é o que a gente tem de mais precioso, ele não volta. Então, quando você se organiza, você consegue produzir mais e melhor. E às vezes você consegue reduzir o tempo do seu trabalho e se dedicar mais num lazer, para sua família. Então, eu diria assim, que a melhor coisa foi eu ter colocado numa planilha tudo que eu faço, todas as atividades que são fixas, por assim dizer, igual os custos fixos que a gente tem no nosso trabalho, no nosso empreender, no dia a dia. Tem também. Exatamente. Então, assim, eu coloco ali e consegui me organizar. E com essa organização, a produtividade veio. E eu consigo ficar mais tranquila. Eu brinco, eu falo assim, quando alguém me liga ou manda mensagem, ai, Thaís, vamos tomar um café? Dia tal, tal horário? Antes de responder, eu olho minha agenda para saber se eu posso. Porque se eu não puder, eu vou falar assim, olha, esse dia eu não posso, vamos marcar no outro dia, vamos reagendar? Porque senão a gente só assume compromisso e a cabeça da gente né? exatamente cansa, pesa. Então, assim,
Não é fácil, é desafiador todo dia, você tem que levantar, ir para o seu escritório, ir para a sua Tem dia que não dá empresa. vontade de trabalhar. Exatamente. E Eu, às como vezes, todo tenho, mundo. ainda mais grávida agora. Tem dia que eu falo, não quero fazer nada. Não. Então, mas aí assim, eu me dou 10 minutos, depois levanta, sacode a poeira e vamos lá trabalhar, né? E o empreender é assim. E no dia que você não trabalha, no dia que você não produz, é um dia que você não ganha. Não ganha dinheiro, exatamente. E eu gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro, Thaís? Adoro dinheiro, gente. Adoro. Olha, quem falar pra mim que não gosta de dinheiro, tá precisando aí ressignificar algumas Alguma coisas. coisa aí na sua vida emocional. Porque olha, o dinheiro é bom. Ele traz tranquilidade, ele traz leveza pra sua vida. Experiências. Experiência, que acho que é mais importante, Sim. né? Você poder fazer um passeio bacana com a sua família. Um restaurante bom. Exatamente, assim, sem se preocupar. Mas Sim. para tudo isso você precisa se planejar. Sim. Então, assim, se eu quero daqui 1 ano, 2, né, ter uma vida melhor, o que eu preciso fazer hoje? Puxar o freio de mão no quê? Eu tô fazendo por mim ou tô fazendo pelo outro? Né? Eu quero mostrar que eu posso ou eu quero fazer para mim? Porque a vida no offline também é tão maravilhosa quanto a online. Mas o online, né, é nada. É 1% só que a gente mostra, né? E só mostra coisas boas, exatamente. Né? É só aquilo que você quer mostrar. Com exceção daqueles que vivem de tragédias, a gente só quer mostrar o lado bom, né? E qual que é o diferencial da Thaís advogada? É a empatia. A empatia porque eu me coloco no lugar do outro. Eu tenho a minha marca registrada, eu sei o quanto custa, porque eu já tive clientes que perdeu. Então, todo o tratamento inicial sou eu quem faço. Desde o atendimento, a experiência do cliente. Exatamente. Então, assim, é claro que vez ou outra, gente, no WhatsApp, a gente dá ali uma perdida. Mas, graças a Deus, agora em outubro, a gente já está automatizando muita coisa no escritório para isso não passar, não deixar acontecer. Mas o maior diferencial é a empatia, porque eu me coloco no lugar do outro. Então, eu busco para você ter aquela eficiência para encaixar aquilo que você realmente precisa. Eu jamais vou dizer para você assim, olha, sua marca você tem que registrar em 5 classes. Às vezes até tem, mas vamos priorizar as mais importantes? Vamos fazer aí um planejamento? Porque, gente, assim, eu não falo que é custo, eu falo que é investimento, né? Exatamente. Porque você registrou sua marca, tem o certificado, a marca é sua para sempre. Você só tem que renovar a cada 10 anos. Se você quer isso mesmo para sua empresa, se é isso que você gosta de fazer, tem que registrar, né? Você quer porque crescer? Senão o seu sonho vai ser de outra pessoa. Exatamente. Quer crescer? Vamos crescer direito, vamos pensar, a marca registrada, você pode depois licenciar, pode pensar em franquear. Eu sei que às vezes num primeiro momento você fala assim, poxa, mas de repente eu só faço bolo em casa para vender, eu só faço salgadinho, só faço docinho, eu vendo roupa, eu mando uma linha. Não tem problema, gente, todo mundo começa pequeno, mas você tem que pensar aonde você quer chegar. E para isso, você tem que botar o pé no chão e estabelecer suas metas. E uma delas é, quando eu vou sair da pessoa física e vou virar um CNPJ? O MEI está aí para ajudar. Virei MEI. Quando que eu vou registrar minha marca? Vou registrar como PJ? Vou registrar como pessoa física? Não importa, mas você tem que se planejar, saber o que tem que ser feito e colocar uma data para fazer. Sim, porque meta é meta com data. Exatamente. Eu sempre falo isso. Meta sem data é sonho. É sonho e se perde, né? Então a gente precisa sim Exatamente. registrar a marca, né? Exatamente. E qual é a dica que você dá para uma empreendedora que começou já, que está passando por alguma coisa, né? Você como empreendedora há 20 anos, que dica que você dá aí para elas? Olha, eu diria assim, procura um grupo. Procura um grupo com Metamorfose. Ai, obrigada. Que ali, não, assim, você vê o carinho que todo mundo se trata ali, você, a curadoria que você faz, eu acho super importante. As dicas que dá no dia a dia, as indicações que dá no dia a dia. Então, a primeira coisa eu diria, olha para onde você quer chegar. Então, ali no Metamorfose, você tem empreendedoras em vários níveis, as que estão começando, aquelas que já estão ali calejadas no mercado, aquelas que estão aprendendo. E não é porque eu tenho 20 anos de mercado, mas eu também aprendo todo dia. Sim, exatamente. Então, assim, você está sempre ali se refinando naquilo que você precisa fazer no seu negócio. E não tenha vergonha de perguntar. Pergunta. Sabe, pega uma outra pessoa ali e, gente, não pense que uma outra pessoa que trabalha na mesma atividade que você é seu concorrente. Não pensa dessa forma, porque tem espaço para todo mundo. E cada um tem um diferencial, que a gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Ninguém é igual a você, ninguém faz como você. Sempre tem alguma coisa de diferente. Sim, então, acho que isso é muito importante. Não achar que, mas lá naquele grupo tem outra pessoa que faz o que eu faço. Tem gente que faz. Inteiro vai exatamente.
sabe? Poxa, se eu fosse a única que fizesse registro de marca, meu Deus do céu. Ela já seria uma bilionária. Poxa, eu já tava lá. E não é assim, mas assim, tudo é perfil de profissional. Como um médico você vai, às vezes dá certo pra você, mas não dá certo pro outro. Então é perfil também de cada profissional. Tem profissional que é mais agressivo, tem profissional que é mais passivo. O importante é ser um excelente profissional que vai trazer o resultado que você tá esperando. Sim, que não te dê um golpe igual eu tomei. Exatamente. Se tiver dúvida de golpe, gente, pode mandar mensagem que a gente esclarece tudo que vocês precisam fazer para não cair em golpe. Sim. E o registro de marca, né? A gente tá falando sobre essa importância de você começar a registrar. E tem muita gente que fala, mas eu sou pequenininho, não vejo. E eu adorei você tá falando sobre isso. Eu só faço um bolo, um salgado, né? Mas e se um dia eu me tornar um buffet? Exatamente. Né? Se um dia eu crescer? Então é muito importante, gente, registrar. E quando a gente abre uma empresa, a gente precisa entender que existem investimentos que vão ser realmente importantes, né? Para o nosso negócio, como uma contadora, né? Tá crescendo. E que bom que tá crescendo, né? Exatamente. E está crescendo, a gente precisa realmente investir. Exato. Então, tem, né, alguns custos do governo, né, que fazem parte. Tem e sim. Quais são esses custos? Olha só, para o registro de marcas, além dos honorários que você vai pagar contratando uma pessoa, você tem as taxas federais do INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o órgão do governo federal responsável por emitir o certificado e analisar todo o processo de registro de marca. Está tendo uma mudança no processo de registro de marca em relação a essas taxas, tá, Gleice? Então, assim, a partir do dia 20 de setembro, você tem a taxa única de protocolo do seu pedido. Então, você protocola o seu pedido, ele vai ser analisado, ele entra para análise. Ele sendo deferido, o que é deferir? Ele sendo ok, o INPI vai falar assim, olha, essa marca é sua, ela pode ser registrada. Automaticamente agora, ele já vai ser concedido. Então, você não tem que pagar mais nenhuma taxa. Antes de 20 de setembro, o que acontecia? Você tinha duas taxas principais, era a taxa de depósito e depois, sendo deferido, sendo autorizado o seu processo, você tinha que fazer o pagamento da taxa de concessão. Então, essa taxa de concessão já não existe mais. Então, é basicamente isso. Se o seu processo andar direitinho agora, vai ser só a taxa de depósito. Agora, assim como no processo judicial, fazendo uma analogia, você entrou com o processo, pode ter aí algum recurso. Alguém que já tem uma marca registrada que fala, opa, peraí, esse processo que entrou aqui, ele é conflitante com a minha marca que já está registrada. Então, ele vai se opor, ou seja, ele vai dizer, INPI, não registra essa marca porque pode gerar confusão. O INPI vai fazer as publicações que precisam ser feitas, o seu procurador vai ser notificado, e aí você tem a chance, a oportunidade de se manifestar e dizer, olha, não, apesar da gente estar ali na mesma classe, que seria equivalente ao CNAE, né, na Receita Federal, nós atuamos em áreas distintas. Então, às vezes, você está ali na mesma faixa de atividades, mas eu vendo salgados e você, com a sua marca registrada, vende roupa. Não dá para ter confusão, porque se eu quero comprar salgado, eu não vou comprar roupa. Exatamente. Então, existe essa possibilidade de você apresentar essa manifestação e o INPI vai analisar. E aí, ele vai conceder ou não. Chegou lá no final, se ainda assim o INPI indeferir, você ainda tem um recurso contra o indeferimento. Mas qual é a grande vantagem de você procurar uma empresa que é especializada e focada? Ela vai fazer o seu estudo de viabilidade para saber qual a probabilidade do seu processo ser registrado, ser deferido sem nenhum problema e a chance que tem dele ter aí uma oposição. E aí a gente apresenta para o cliente e vai para o empreendedor, empresário, a tomada de decisão. Quando não é viável o registro, a gente também é muito claro, olha, a chance é mínima, então não dá para fazer o registro, mas às vezes o cliente insiste. A grande vantagem, eu diria assim, do Tem meu... gente que é descrente mesmo. Exatamente. Eu digo lá no escritório, você perguntou qual que é o meu diferencial. Enquanto pessoa profissional, eu acredito que seja empatia. E ética também. Né? Com certeza. Enquanto técnica, eu diria para você que a grande vantagem do nosso escritório é a garantia que a gente dá. Quando o seu processo, porque assim, a gente faz análise manualmente, mas a gente também joga num software, né, numa inteligência artificial já, que a gente tem já há 3 anos, para fazer essa análise. Então, a gente
uma complementa a outra. Não dá para ser só uma ou só a outra. Então, uma complementa a outra. E aí entra o profissional que vai fazer essa análise e passar o resultado para o cliente. Quando dá 85%, a gente agora está com uma margem de 83%. Então, 83% de chance, se eu falo, ok, a sua marca pode ser registrada. Se você tiver indeferimento ou se você tiver uma oposição, você não tem custo nenhum. Você ganha um novo processo de registro de marca sem preocupação de honorários. Só as taxas. Porque eu garanto a análise que eu faço. Olha, você pode registrar que não vai ter problema nenhum. Mas, se for indeferido seu processo, você ganha outro. Porque eu tenho que garantir o mínimo que eu dou. Exatamente. Agora, quando dá menos, a gente fala, olha, deu menos da margem, é viável, mas eu também não posso te dar uma garantia. Mas a probabilidade existe. Agora, se for menos de 30%, a gente fala, olha, é inviável, vai ter, e aí você vai ter que desembolsar. Maravilha. Muitas informações, né? Só um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu agradeço muito, Thaís, pelo nosso podcast, por essas informações, né, com o registro de marca. E eu sempre gosto de perguntar aí para o empreendedor alguma frase motivacional que você tem aí no seu coração, que você queira compartilhar com a gente, com as empreendedoras e os empreendedores que estão nos assistindo. Olha, eu diria que desistir nunca, não faz parte do meu vocabulário. A gente pode cair, mas a gente tem que levantar, a gente tem que se reinventar. Errou, todo mundo erra. E eu escutei uma frase de um gerente da Petrobras que eu levo para minha vida. Só erra quem faz. Nossa, muito bom. Porque quem não faz, nunca vai errar. Exatamente. Muito Olha, bom. eu diria assim, se tivesse uma outra frase, não sei nem se é uma frase, mas assim, não escuta aquele que não está no mesmo lugar que você. Porque normalmente a crítica vem de quem não está fazendo o mesmo que você está fazendo. Então, às vezes a pessoa está lá estagnada, mas ela olha para você e fala assim, isso não vai dar certo, ai, nossa, tá querendo aparecer. Não escuta. Não Só escuta. se alguém for melhor que você, aí você Exatamente. Se ela estiver pior, na frente, esquece. você mira ali, sirva de inspiração Ouve, e vai atrás. Sim. Agora, se a pessoa não faz o que você faz, não veste seu sapato, não anda pelos caminhos que você anda, descarta, não vale a pena. Sim. Perfeito. Eu que agradeço, Muito Gleice, a obrigada oportunidade, viu? por você ter vindo, ter aceitado, né, o nosso encontro aqui. Com certeza muitas pessoas vão aprender sobre registro de marca e vão registrar essas marcas. Olha, independente de qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Mais do que fechar contratos de registro de marca, é levar informação para que você aí, empreendedor, empresário, tenha o poder de decisão, porque o mais importante é você ter informação. Você tem informação, você vai conseguir se organizar e você vai conseguir fazer tudo direitinho. Então, o que precisar, eu estou à disposição. Ai, muito obrigada. E nós temos um presente para você. Ai, que delícia! Da empresa Bom Aroma, que também faz parte aí do nosso grupo. Que lindo! Com uma essência aí especializada e feita abrir? para nós da Metamorfose. Então tem cheirinho aí de rosas. Ai, gente, bem a cara da Metamorfose. Solange é maravilhosa. Olha isso. Aí você Olha pode que aí lindo, borrifar no seu escritório, no seu banheiro, Ai, que na delícia. sua casa. Ai, E também eu quero adorei. agradecer também a Dudalina, que está me vestindo hoje no podcast. Agradecer também aos estúdios onde está sendo gravado esse podcast, que é o ZY3 Rádio, onde vai estar no ar em breve esse episódio, né? E eu tô muito animada e muito feliz por você fazer parte. Eu também. Sempre que precisar, eu tô à disposição, viu? Obrigada, Thaís. Obrigada a você, Gleice.